Boa noite a todos. Declaro aberta a 144ª reunião ordinária da 18ª legislatura da Câmara Municipal de Bueno Brandão. Sob a proteção de Deus e em nome do povo bueno-brandense, iniciamos nossos trabalhos. Com a palavra, a secretária da mesa diretora, vereadora Cláudia Cristina de Lima Sá, para proceder à chamada dos vereadores. Boa noite a todos. Meus cumprimentos aí em nome da excelentíssima senhora presidente, Suelene Almeida, também aos demais colegas, público aí que vai nos acompanhar através do Facebook da Câmara e também aos servidores dessa casa, boa noite. Lista de presença. Antônio Marcos Martins, presente. Cláudia Cristina de Lima Sá, presente. Diego Luiz Casalotti, presente. Doroteia de Paula Amaro Silva, presente. José Raimundo de Castro, presente. Maria Helena de Godoy Santos, presente. Miriam Guimarães, presente. Sidney Constantini, presente. E Suelene Almeida, presente. Ainda com a palavra, a secretária da mesa diretora, vereadora Cláudia Cristina de Lima Sá, para proceder à leitura da ata da reunião anterior. Câmara Municipal de Bueno Brandão, Estado de Minas Gerais. Ata da 143ª reunião ordinária da 18ª legislatura da Câmara Municipal de Bueno Brandão, Estado de Minas Gerais. Aos 15 dias do mês de junho de 2020, às 19 horas, no recinto de sua sede, cita na Rua Padre Zeferino, número 84, sob a presidência da vereadora Suelene Almeida, reuniu-se ordinariamente a Câmara Municipal de Bueno Brandão. Feita a chamada, constatou-se a presença de todos os vereadores da casa. Antônio Marcos Martins, Cláudia Cristina de Lima Sá, Doroteia de Paula Amaro Silva, Diego Luiz Casalotti, José Raimundo de Castro, Maria Helena de Godoy Santos, Miriam Guimarães, Sidney Constantini e Suelene Almeida. Havendo número legal, a senhora presidente declarou aberta a reunião e solicitou à secretária da mesa diretora, vereadora Cláudia Cristina de Lima Sá, que procedesse à leitura da ata da reunião anterior, que lida e aprovada foi assinado pelos vereadores presentes. Não havendo mais matéria a ser apreciada na primeira parte da reunião, a senhora presidente passou para a segunda parte com a ordem do dia compreendendo: a. Discussão e votação em segundo turno do projeto de lei 005/2020, que autoriza o Legislativo a firmar convênio com as universidades, faculdades e fundações públicas e privadas, visando a realização de estágios profissionais. Colocado em discussão e a seguir em votação, o projeto de lei 005/2020 foi aprovado em segundo turno por 8 votos favoráveis. Discussão e votação em segundo turno do projeto de resolução 001/2020, que cria o plantão dos vereadores da Câmara Municipal de Bueno Brandão, Minas Gerais. Colocado em discussão e a seguir em votação, o projeto de resolução 001/2020 foi aprovado em turno. Foi aprovado em... Esqueci a palavra aqui. Foi aprovado em segundo turno, por 8 votos favoráveis. C. Votação em turno único da indicação 044/2020 da vereadora Cláudia Cristina de Lima Sá, indicando ao senhor prefeito municipal que, junto ao departamento competente, estude a possibilidade de fazer a ampliação com manilhas na ponte do bairro Serrinha. Colocada em votação, a indicação 044/2020 foi aprovada em turno único por 8 votos favoráveis e 1 voto contrário do vereador Antônio Marcos Martins. D. Votação em turno único da indicação 045/2020 da vereadora Cláudia Cristina de Lima Sá, indicando ao senhor prefeito municipal que, junto ao Departamento de Obras e Planejamento, estude a possibilidade de instalação de bocas de lobos inteligentes nos principais bueiros da cidade. Colocada em votação, a indicação 045/2020 foi aprovada em turno único por unanimidade. E. Votação em turno único da indicação 046/2020 da vereadora Cláudia Cristina de Lima Sá, indicando ao senhor prefeito municipal que, junto à Secretaria Municipal de Educação e Cultura, elabore um material didático sobre a história e geografia do município, incluindo o histórico do nome de ruas e, posteriormente, que esse material seja disponibilizado a todas as escolas de nosso município. Colocada em votação, a indicação 046/2020 foi aprovada em turno único por unanimidade. F. Votação em turno único da indicação 047/2020 da vereadora Cláudia Cristina de Lima Sá, indicando ao senhor prefeito municipal que, junto ao Departamento de Obras,
construa uma área de lazer, quadra de areia e parquinho nos respectivos bairros Furna, Machado, Santa Rita, Gabiroba e Santana, próximo às suas igrejas e, assim que possível, nos demais bairros. Colocada em votação a indicação 047/2020, foi aprovada em turno único por unanimidade. G. Votação em turno único da indicação 048/2020 da vereadora Cláudia Cristina de Lima e Sá, indicando ao senhor prefeito municipal que, junto ao departamento competente, realize a roçada e ampliação do trecho da estrada, iniciando próxima à propriedade do senhor Cláudio Guise até a ponte do Serrinha. Colocada em votação a indicação 048/2020, foi aprovada em turno único por unanimidade. H. Votação em turno único da indicação 049/2020 da vereadora Cláudia Cristina de Lima e Sá, indicando ao senhor prefeito municipal que, junto ao departamento competente, instale uma lixeira no bairro dos Cardoso, da encruzilhada que vai sentido a Cachoeira dos Bentos. Colocada em votação a indicação 049/2020, foi aprovada em turno único por unanimidade. Em seguida, a senhora presidente explicou aos senhores vereadores que, de conformidade com o disposto no artigo 234 do Regimento Interno, o projeto de lei número 005/2020 e o projeto de resolução 001/2020, ora aprovados em segundo turno, seriam apreciados também em redação final nesta mesma reunião. E solicitou à presidente da Comissão de Legislação, Justiça e Redação que apresentasse os referidos pareceres de redação final, o que foi feito, lidos e a seguir colocados em discussão e votação, cada um por sua vez, o parecer de redação final do projeto de lei 005/2020 e o parecer de redação final do projeto de resolução 001/2020 foram aprovados por unanimidade. Antes do encerramento da reunião, a senhora presidente concedeu o uso da palavra aos oradores inscritos no grande expediente. O vereador Sidney Constantini falou sobre a reabertura dos comércios da cidade e sobre o asfalto da estrada para Munhoz, Minas Gerais. Reforçou também o seu pedido para que seja feito o passeio dos dois lados da estrada, referente à saída da cidade de Munhoz, Minas Gerais, até a venda do senhor Chiquinho. Tratou sobre a coleta seletiva e sobre o Covid-19. O vereador Antônio Marcos Martins tratou também sobre a coleta seletiva de lixo e também o distanciamento social e o uso de máscaras. A vereadora Maria Helena de Godoy Santos agradeceu ao vice-prefeito, o senhor Lorival Cavinho Júnior, por ter atendido o seu pedido no bairro Guatura e pediu que passem a máquina na estrada do Campo Grande até a divisa de Bom Repouso, Minas Gerais. A vereadora Miriam Guimarães explanou sobre o descarte inadequado de lixo às margens das estradas. Comentou sobre o distanciamento social, o uso de máscaras e multas. Expôs suas dúvidas em relação ao óbito ocorrido decorrente ao Covid-19 e pediu explicações. Pediu à parte o vereador Antônio Marcos Martins, alegando sua opinião sobre o óbito por complicações do Covid-19. A vereadora Cláudia Cristina de Lima e Sá tratou sobre a coleta seletiva de lixo, o uso de máscaras e o óbito ocorrido por Covid-19. Pediu à parte o vereador José Raimundo de Castro para tratar sobre o distanciamento social e sobre o óbito ocorrido por Covid-19. A vereadora Suelene Almeida, presidente da Câmara Municipal, em conformidade com o artigo 77 do Regimento Interno, solicitou à vice-presidente da mesa diretora, vereadora Doroteia de Paula Amaro Silva, que assumisse a presidência para tomar parte da discussão. O que foi feito? Ato contínuo, usou da palavra para agradecer ao Executivo Municipal por ter atendido sua indicação em relação ao alambrado na escola professor Paulo José Anderi. Falou também sobre o dinheiro de insalubridade dos garis, falou também sobre o direito de insalubridade dos garis e sobre o fluxo de turistas em nossa cidade. Dando continuidade, a senhora vice-presidente, vereadora Doroteia de Paula Amaro Silva, solicitou à vereadora Suelene Almeida que reassumisse a presidência. Nada mais havendo a tratar, a senhora presidente agradeceu a presença de todos e declarou encerrada a reunião, da qual, para constar, lavou-se a presente ata, que lida e aprovada, vai assinado pelos vereadores presentes. Sala das Sessões da Câmara Municipal de Bueno Brandão, aos 15 dias do mês de junho de 2020. Só ficou aí. Senhora presidente,
Só fazendo a correção aqui, deixa eu só achar aqui de novo. É só aqui, a questão aqui, ó. No B, discussão e votação em segundo turno do projeto de resolução 001/2020, que cria o plantão de vereadores na Câmara Municipal de Bueno Brandão, Minas Gerais. Colocada em discussão e a seguir em votação, o projeto de resolução 001/2020 foi aprovado em... Aí faltou aqui a palavra segundo turno. Tá? É isso, só isso que ficou para corrigir. Corrige-se na próxima. Todos de acordo? Sim. Ata aprovada. Leitura pela secretária da correspondência recebida. Ofício número 202/2020, do Gabinete do Prefeito para a Câmara Municipal de Bueno Brandão, presidente Suelen Almeida, assunto resposta faz. Data 15/6/2020. Excelentíssima senhora presidente, venho pelo presidente prestar esclarecimento em atendimento ao ofício número 093/2020, de 8/6/2020, referente ao requerimento número 004, na qual a nobre vereadora Miriam Guimarães solicita informações sobre o carro Honda Civic, pois recebeu denúncia de envolvimento em um acidente na cidade de Belo Horizonte. De fato, o veículo em questão efetuou viagem para a cidade de Belo Horizonte no período de dia 3 a 5 de dezembro, no ano de 2019, transportando o prefeito Silvio Antônio Félix e as servidoras municipais Vidiane Rosa Nova Bento e Renata Paula César, respectivamente, secretária da Sala Mineira do Empreendedor de Bueno Brandão e agente de desenvolvimento da Sala Mineira do Empreendedor, conforme documentos em anexo, para participar do evento Delta Fórum, Encontro de Desenvolvimento Econômico para Lideranças e Territórios. Excelentíssima senhora Suelen Almeida, digníssima vereadora, digníssima presidente da Câmara Municipal de Bueno Brandão, Minas Gerais. Veja-se que o evento foi realizado pelo SEBRAE, Ministério Público de Minas Gerais, Associação Mineira dos Municípios, Defensoria Pública, Receita Federal e entre outros parceiros, e promoveu a importante troca de experiências e informações sobre boas práticas de gestão pública. Foram realizadas 16 palestras e entrevistas exclusivas com especialistas e convidados nacionais e internacionais sobre assuntos como capital empreendedor, organização produtiva, inserção competitiva e, entre outros, conforme o cronograma em anexo. Ressalte-se que o SEBRAE custeou as despesas de viagem, de hospedagem e alimentação das servidoras Renata Paula César e Vidiane Rosa Nova Bento. Agregue-se ainda que o SEBRAE é um excelente parceiro do município de Bueno Brandão, através da Sala Mineira do Empreendedor, ressaltando que esta foi a segunda a ser inaugurada em Minas Gerais, o que vem realizando vários projetos, como o Jovem Empreendedor, em parceria com as escolas municipais, e várias palestras e cursos para empreendedores locais. Ainda realiza todo ano uma visita no comércio local, orientando e oferecendo consultoria de acordo com a necessidade de cada um, fornecendo material de estudo gratuito. Infelizmente, o trajeto de ida para a cidade de Belo Horizonte, o prefeito municipal que dirigia o veículo foi surpreendido por um caminhão que parou de repente na via, impossibilitando a frenagem em tempo hábil e, portanto, não conseguindo evitar a colisão. Veja-se que o referido acidente envolveu outros veículos que
trafegam pelo local, conforme o boletim de ocorrência em anexo. Finalmente, esclarecemos que ninguém se feriu e o veículo municipal não sofreu grandes avarias, já estudando devidamente o conserto. Na oportunidade, apresentamos protestos de elevada estima e consideração e esperamos ter esclarecido as questões levantadas pela digníssima vereadora Emília Guimarães, bem como pedimos a gentileza que a senhora, presidente, faça a leitura desse ofício em plenário para conhecimento de todos. Atenciosamente, Lorival Cavini Júnior, prefeito municipal em exercício. Aí segue, como a resposta, né, do ofício, são várias folhas, então acompanhe em anexo todas o boletim de ocorrência, está tudo anexado aqui. Os dados da viagem, os cursos, hospedagem, tá tudo aqui, as palestras que eles participaram. Então, está tudo aqui. E quem quiser, depois tiver acesso, ele vai ficar arquivado aqui na Câmara. É isso, senhora presidente. Não havendo mais matéria a ser apreciada na primeira parte da reunião, passo à segunda parte. Leitura pela secretária do requerimento número 005/2020 da vereadora Miriam Guimarães. Requerimento 005/2020. Senhora presidente, a vereadora que essa subscreve vem respeitosamente requerer a Vossa Excelência que oficie o senhor prefeito municipal informações sobre o cargo que o funcionário Felipe Tenório Nunes ocupa, uma vez que vem recebendo várias denúncias anônimas, que o mesmo está recebendo o salário da prefeitura sem trabalhar. Neste caso, peço informações sobre o cargo do funcionário e se ele tem as ferramentas necessárias para exercer o cargo, do qual foi designado pelo concurso. As informações ora solicitadas são indispensáveis para que esta Câmara Municipal, nos termos que preceitua o artigo 31 da Constituição Federal, exerça sua função fiscalizadora dos atos do Poder Executivo. Também é nosso dever, devido ao cargo que ocupamos, sanar questionamentos de munícipes, sendo que esta informação é a única forma de responder às indagações que nos rodeiam. Sem mais para o momento, elevo minhas cordiais saudações. Sala das Sessões da Câmara Municipal de Bueno Brandão, aos 9 dias do mês de junho de 2020. Vereadora Miriam Guimarães, 18ª Legislatura. Em votação, em turno único, o requerimento número 005/2020. Quem for favorável à sua aprovação, permaneça como se encontra. Quem for contrário, queira levantar-se, por favor. Aprovado por unanimidade. Leitura pela secretária do requerimento número 006/2020 da vereadora Miriam Guimarães. Requerimento 006/2020. Senhora presidente, a vereadora que essa subscreve vem respeitosamente requerer a Vossa Excelência que oficie o senhor prefeito municipal, solicitando-lhe que seja enviada a esta Casa de Leis a relação de taxas, tarifas, tributos e impostos municipais do ano de 2016 e a relação de taxas, tarifas, tributos e impostos municipais atuais. As informações ora solicitadas são imprescindíveis para que essa Câmara Municipal, nos termos que preceitua o artigo 31 da Constituição Federal, exerça sua função fiscalizadora dos atos do Poder Executivo. É também nosso dever, devido ao cargo que ocupamos, sanar questionamentos de munícipes, sendo esta informação a única forma de responder às indagações que nos rodeiam. Sem mais para o momento, elevo minhas cordiais saudações. Sala das Sessões da Câmara Municipal de Bueno Brandão, aos 9 dias do mês de junho de 2020. Vereadora Miriam Guimarães, 18ª Legislatura. Em votação em turno único, requerimento número 006/2020. Quem for favorável à sua aprovação, permaneça como se encontra. Quem for contrário, queira levantar-se, por favor. Aprovado por unanimidade. Leitura pela secretária da indicação número 050/2020 da vereadora Suelena Almeida. Indicação 050/2020. Senhores vereadores, a vereadora que esta subscreve, nos termos do artigo 207 do Regimento Interno, indica ao senhor prefeito municipal que, junto ao departamento competente, providencie em regime de urgência
a manutenção na estrada sentido Canil da senhora Carina, do bairro Jardim Estância Hidromineral. Justificativa. A medida é de extrema importância e se faz necessária, pois a estrada se encontra em péssimas condições de trafegabilidade. A presente indicação, além de atender reivindicações dos moradores, busca a melhoria das condições de tráfego nas estradas de nosso município. Sala das sessões da Câmara Municipal de Bueno Brandão, aos 27 dias do mês de abril de 2020. Vereadora Suelene Almeida, presidente da Câmara Municipal, 18ª Legislatura. Em votação em turno único, a indicação número 050/2020. Quem for favorável à sua aprovação, permaneça como se encontra. Quem for contrário, queira levantar-se, por favor. Aprovado por unanimidade. Leitura pela secretária da indicação número 051/2020 da vereadora Suelene Almeida. Indicação 051/2020. Senhores vereadores, a vereadora que essa subscreve, nos termos do artigo 207 do Regimento Interno, indica ao senhor prefeito municipal que, junto ao departamento competente, providencie em regime de urgência a manutenção na estrada do bairro Ponte Alta. Justificativa. A presente indicação é de fundamental importância, pois se trata de uma reivindicação dos moradores do referido bairro, que relatam que a estrada principal está em péssimas condições de conservação e em dias chuvosos fica intransitável, causando um transtorno aos mesmos. Em épocas de chuva, a estrada principal acaba se alagando devido às margens que ocorrem em direção à casa do senhor Edson Simadon e em toda a sua extensão. Sendo assim, é necessária a troca das manilhas por manilhas maiores, pois essas estão no local, não suportam mais o fluxo da água, e muitas se encontram entupidas. Portanto, reforço meu pedido para que tome as devidas providências o quanto antes, pois trafegam muitos carros, principalmente transporte escolar, na referida estrada. Sala das sessões da Câmara Municipal de Bueno Brandão, aos 27 dias do mês de abril de 2020. Vereadora Suelene Almeida, presidente da Câmara Municipal, 18ª Legislatura. Em votação, em turno único, a indicação número 051/2020. Quem for favorável à sua aprovação, permaneça como se encontra. Quem for contrário, queira levantar-se, por favor. Aprovado por unanimidade. Leitura pela secretária da indicação número 052/2020 da vereadora Suelene Almeida. Indicação 052/2020. Senhores vereadores, a vereadora que essa subscreve, nos termos do artigo 207 do Regimento Interno, indica ao senhor prefeito municipal que estude a possibilidade de construir um albergue em nosso município. Justificativa. A presente solicitação já se foi reivindicada por meio de uma indicação número 027, de 13 de fevereiro de 2017. Porém, até o presente momento, não foi construído. Desta forma, considerando que todos os benefícios que este projeto trará para a nossa cidade, reforço meu pedido, certo de contar com a aprovação dos nobres vereadores. Sala das sessões da Câmara Municipal de Bueno Brandão, aos 15 dias do mês de maio de 2020. Vereadora Suelene Almeida, presidente da Câmara Municipal, 18ª Legislatura. Faça a leitura da indicação? Não. Essa 52 está reforçando a de 2017. É a mesma indicação, então não precisa ler. Em votação, em turno único, a indicação número 052/2020. Quem for favorável à sua aprovação, permaneça como se encontra. Quem for contrário, queira levantar-se, por favor. Aprovado por unanimidade. Passo agora a conceder a palavra ao orador inscrito no grande expediente. Com a palavra, o vereador Antônio Marcos Martins. Boa noite, senhora presidente. Boa noite. Senhora vice-presidente, senhora segunda vice-presidente, senhora secretária, senhora vereadora Mini Guimarães, senhores vereadores Diego Luiz Casalotti, José Raimundo de Castro, Ednei Constantini, funcionários da Câmara Municipal, a quem nos acompanha
ao vivo ali pela transmissão da própria Câmara Municipal, quem vai nos acompanhar posterior à gravação desta própria Casa Legislativa. Essa semana foi, eu considero bastante simbólica, mas um simbolismo triste para a nossa nação, né? Falando em termos de Brasil. Foi uma coincidência triste, deplorável, na mesma semana que atingimos o número de 1 milhão de infectados, de doentes pela Covid-19. Vale ressaltar, cabe ressaltar que muitos, graças a Deus, já se encontram curados. Nós também atingimos, se não me engano, foi a diferença de apenas um dia, a marca triste de 50 mil mortos, né? É um número simbólico, mas de uma simbologia que nos deixa envergonhados. Sobre esse caso, que nós temos, que atinge o mundo todo, inclusive ontem saiu alguns números que no dia de ontem o mundo teve 185 mil novos infectados num único dia. E desses, 110 mil foram na América do Sul. A América do Sul é o epicentro do Covid-19, do agente SARS-CoV-2. O Bueno Brandão, trazendo agora para a nossa localidade, para a nossa realidade, né, que é o que nós temos aqui que prestar atenção e cuidar. Ontem foi confirmado o 7º caso. E nisso eu vou me alongar muito pouco e deixar aqui um esclarecimento. Infelizmente não vai parar por aí. Certo? Talvez nenhum outro membro desta casa tenha falado dessa forma, e não porque não tenha vontade ou que não achou oportunidade. Mas nós temos que ser sinceros. Não vai parar por aí. Não vai parar por aí pelo seguinte: primeiro, que é uma doença que ainda não se compreendeu na sua totalidade. Tanto é que não tem uma vacina, um medicamento eficaz contra ela. Ela é altamente contagiosa, principalmente pelo contato. Nesse sentido, eu pergunto e deixo também aberto a todos: é momento de fazer festa? É momento de fazer churrasco? Confraternização de aniversário? Hoje, não vi na minha rede social, foi de uma pessoa conhecida, uma senhora, agradecendo aos que compareceram na festa de aniversário do filho. Dizem pessoas idôneas que tinham mais ou menos 50 pessoas dentro de uma garagem. O que mais que a gente pode falar? É momento? Cabe, nesse momento, sacrificar o comércio? Fechou as portas? Atividades que não, mesmo com as restrições sanitárias, a reabertura das portas, nós temos aqui entre nós comerciantes, a volta é normal? Boa parte das pessoas tem medo, e com razão. Mas só vamos voltar à normalidade posterior à descoberta da vacina e, mesmo assim, baixar o temor das pessoas, mesmo depois de vacinadas. Agora, sacrifica o comércio, a prestação de serviços, sacrifica a vida de pessoas que vão levar os infectados nas ambulâncias, sacrifica a vida das pessoas que estão nos postos de saúde, sacrifica a vida das pessoas que estão nos hospitais, para tratar dessa doença altamente contagiosa, ainda não entendível no seu 100%, e aí as pessoas fazendo churrascos e confraternizações em casa.
Não existem culpados e não existem inocentes nesse momento. Todos nós temos a nossa parcela. Mas isso é de uma irresponsabilidade ainda maior. Eu fiz um pequeno apanhado dos históricos desses 7 casos. E eu vou sincero para vocês, não perguntei para ninguém quem era e não quero nem saber também. Vou ser bem sincero. Tudo que chega a nós vem por relatos populares. Não sei como, mas vem, ainda mais numa cidade, um município pequeno igual o nosso. Pequeno de população, grande de extensão. Parem e pensem. Eu não vou aqui relatar os casos, mas parem e pensem. Quais desses casos que têm afeição direta, com presença de pessoas totalmente aleatórias ao nosso meio? Os 7 casos até agora confirmados, que nós todos aqui sabemos, a maioria. Eu sou sincero em falar que eu não sei do segundo caso, o confirmado, eu não sei. Mas os outros, tudo por relatos populares, chega até mim e chega até todos. Quais dessas pessoas que tiveram, infelizmente, a infecção por pessoas totalmente aleatórias ao nosso território? Nós estamos com uma concepção dentro de Bueno Brandão que cabe um pouco naquele ditado popular, naquele provérbio: pimenta nos olhos dos outros é refresco. Por quê? Nós temos muito jogado a culpa nos que vêm de fora. Mas pelo que eu fiquei sabendo, desses 3 dos 7 infectados, receberam parentes. É momento da gente receber parente. Às vezes o parente passa 10 anos sem vir na casa da pessoa e vem num momento desse. Aí eu pergunto para vocês, o que o parente é? Se ele vem de outra cidade, outro município, ele é o quê? Visita? Turista, né? Turista. Quer dizer que aquele que passa ali na avenida, na sua moto, no seu carrão, chega de bicicleta, ele tem que cumprir as restrições do uso de máscara, do distanciamento, e a maioria cumpre. Assim como a maioria dos cidadãos bueno-brandenses também cumprem. Agora, nós devemos lembrar que aquela pessoa de fora que vem na nossa casa, pode ser irmão, pode ser tio, pode ser sobrinho, pode ser o que for, também é turista. E isso que tem acontecido conosco. Ele não é turista, ele é meu parente. O outro que passa aí é turista. E nós devemos lembrar, ir além, que quando eu saio do município que eu vivo, e eu estou desde fevereiro sem sair daqui, mas quando um parente meu, ou um amigo meu, um conhecido meu, sai deste município para fazer o que for, ele também é um turista. E será que ele gosta de ser olhado e classificado lá fora, dessa maneira que nós estamos classificando as pessoas aqui? Vamos parar e pensar. Até onde vai a nossa responsabilidade nesses casos? Isso aqui é uma crítica positiva para nós. Porque cabe a nós vereadores, somos formadores de opinião. Nós não estamos aqui só para legislar e fiscalizar. Nós estamos aqui também para melhorar o ambiente social que vivemos. E nesse momento, mais do que nunca. Cabe a nós mostrarmos as verdades que vêm acontecendo. Como eu falei no início, todos nós temos responsabilidades. Manter o distanciamento na fila do supermercado, na padaria, na farmácia, higienizar sempre as mãos, conversar sempre de máscara, mas também respeitar o próximo, ter a empatia pelo próximo e o próximo ter empatia comigo. A transmissão neste país do SARS-CoV-2, ela é comunitária. Não tem como apontar que só aquela greba de pessoas, aquela porção de pessoas, desculpa o termo, talvez eu esteja aqui sendo até com um ínfimo falar uma coisa dessas, mas
Né? É errado a gente atribuir a doença só para aquelas pessoas. Nós devemos pensar um pouco mais. Por isso que eu falo, não vai parar por aqui. Porque não é momento de receber parente, não é momento de fazer churrasco com pessoas fora do convívio social, convívio familiar, melhor dizendo, do seio familiar. Não é momento de fazer festa de aniversário. É por isso que não vai parar. Muito bem falou o infectologista na CNN Brasil. Flexibilizar o shopping. O primeiro dia de flexibilização do shopping no estado de São Paulo, na cidade de São Paulo, que foi no feriado de Corpus Christi, na quinta-feira, parecia como se aquelas pessoas nunca tivessem ido ao shopping. Eu vi algumas fotos pela rede social, não dava 30 centímetros de distanciamento uma da outra. Ele bem falou, abriu o shopping, mas ninguém é obrigado a ir ao shopping. Usando só exemplo. É por isso que não vai parar. É por isso que vai continuar. Isso aqui é mais um desabafo e uma crítica positiva para que nós, neste momento de doença, nós possamos crescer a nossa mentalidade. Sairmos dessa melhor do que entramos. Com todo respeito a todas as pessoas que nos ouvem, nos veem, ou que não vão nem nos ouvir e nem nos ver. Mas nós precisamos melhorar nos momentos piores. Para encerrar, eu quero fazer um pedido à mesa diretora para um futuro, porque isso também vem me preocupando pela aprovação da Lei Complementar Federal 173. Hoje aí, conversando com o senhor Gustavo, a senhora Neiva, achamos a Lei Complementar 25, de 2 de julho de 1975, vejam. Estabelece critérios e limites para a fixação da remuneração de vereadores. Eu vou ser bem sincero, é um assunto que parece que não, mas nós temos que tratar. É o último ano de legislatura, e não adianta. Nós temos que tratar, a legislação nos obriga a tratar. As câmaras municipais fixarão subsídios dos vereadores no final de cada legislatura, para vigorar na subsequente, observados os critérios e limites determinados na presente lei complementar. Então, isso daí é de exclusividade da mesa diretora. Eu até não estou muito, eu não estou falando de subsídio de vereador. Eu achei essa legislação, achei interessante. Mas nós temos que pensar no subsídio, principalmente da chefia, do assessoramento e da direção do serviço executivo. Nós temos que pensar porque as eleições se aproximam, tudo leva a crer que nós vamos ter eleição em 2020. E quanto mais a gente levar isso para frente, mais doloroso fica. Porque a gente tem que, até a data do primeiro turno, a gente tem 30 dias para fixar. Principalmente do serviço do executivo. E isso é uma exclusividade da mesa diretora, conforme a nossa lei orgânica e conforme o nosso regimento interno. Principalmente, deixa eu até ver se eu acho as anotações aqui. Isso. Lei orgânica no seu artigo 47, inciso 2, e o regimento interno no artigo 72, inciso 3. A linha D, e no seu artigo 189, a exclusividade da mesa. É um momento. Só que daí é o seguinte, tem uma questão que eu estou adiantando, porque nós temos a lei complementar recentemente votada no Congresso Nacional, que ficam proibidos a 31 de dezembro de 2021 conceder a qualquer título, vantagem, aumento, reajuste ou adequação de remuneração a membros de poder ou de órgão, servidores e empregados públicos e militares, exceto quando derivado de sentença judicial transitada em julgado. Essa lei é para evitar o aumento, que foi aquela contrapartida da ajuda aos estados e municípios no valor de 60 bilhões, mais a suspensão de parcelas de contratos vigentes, que até já foi comentado nessa Casa Legislativa. Certo? Então, como é uma questão da mesa, e aí acho importante já a gente antecipar quanto isso, porque nós sabemos que o tempo está voando, né? Parece que está passando mais rápido do que o normal. Nós já estamos no final de junho, certo? Eu já sou bem sincero que contra a fixação de subsídio de vereadores, manter da forma como se encontra o salário.
Agora a gente precisa pensar com carinho na questão do executivo municipal, porque nesse momento a gente vê o quanto que o negócio, a coisa é pesada. A gente sabe, quem já trabalhou na área pública, principalmente, sabe melhor do que eu. E só para encerrar... Uma parte, vereador. Você agora só um pouquinho? Ou cedo, com prazer. Só para eu não explanei semana passada, sobre a questão da indicação número 044, o que eu votei contrário, porque ali, a ponte da Serrinha, ela é de vão livre. E não há como fazer a extensão da ponte com manilhas, como foi colocado. Ela é de vão livre, ela é muito alta. Aquela ponte, inclusive, minha opinião, ela deveria ter uma sinalização específica para caber um veículo por vez, porque é uma ponte curta. Então, quem está por lá de lá, se tiver um ingressando, espera, o outro passa. Aquela ponte, ela não é adequada para fazer com manilhas, porque ela é muito alta e o vão livre é muito grande. Foi nesse sentido, porque não tem como ampliar com tubos ali. E fazer uma obra de ampliação também com vão livre é caríssimo nesse momento. Infelizmente, nós não temos nem condições financeiras para fazê-la. Hã? Seria com vigas, 2 paredões, entendeu? Então não compensa. Compensa a sinalização bem feita do que fazer a ampliação dela. Senhor vereador? Boa noite, senhor presidente, comandante da mesa diretora, quem nos acompanha, servidores dessa casa. A questão, né, do subsídio do executivo municipal, a gente tem que rever mesmo, porque um grande problema que a gente, né, tem passado é a questão do programa dos mais médicos, que acontece que por causa, né, do salário teto do prefeito não pode ser atingido, então eles vêm aqui a hora que a população está acostumando, que a gente sabe que o médico, para cuidar, né, dos seus pacientes, leva um tempo para a pessoa ter confiança. E a hora que a pessoa começa, né, ali a ter mais intimidade com o médico, eles arrumam vaga em outro lugar e vão embora. Então a gente precisa pensar em tudo isso que está acontecendo. E é o caso do salário, né, do executivo. E que ninguém está parando aqui. A gente viu quantos e quantos que entrou e saiu, né? E eles entram, ficam até achar uma boca melhor. Achou, cai no mundo e nunca mais. Então a gente, né, tem que ver isso aí. E a questão do salário dos vereadores também, né, sendo corrigido anualmente, não vai ter defasagem. E eu também concordo que fique desse jeito. Sim. É só isso. Muito obrigado e boa noite. E eu que agradeço o espaço e pelas palavras. Inclusive, foi muito bem lembrado que os municípios vizinhos, nessa questão dos médicos, eles vêm pagando um valor maior. Inclusive, nós já perdemos profissionais para municípios vizinhos. Né? E isso está dentro da legislação. Nenhum deputado pode ganhar, um deputado estadual pode ganhar mais que um governador. No caso, ministros e deputados federais não podem ganhar mais que um presidente. Consequentemente, também não pode ganhar mais que outros profissionais ganharem mais que um prefeito. E então, nesse sentido, como outros municípios têm um valor maior de chefe do executivo, então paga-se mais também para os médicos. E aí o município fica sofrendo com isso. Além dessa questão que é importantíssima, que afere, né, infere diretamente na saúde pública, nós temos a questão que o trabalho é oneroso. Nesse momento a gente vê o quanto que as pessoas trabalham. Né? Infelizmente só classificam talvez o servidor público, aí, desculpa o termo, mas é o que tem na mídia popular de vagabundo, quem não acompanha o serviço. Existem realmente aqueles que não se empenham, mas a grande maioria se empenha. E eu sou do tipo da pessoa que eu olho pelos melhores. Os que não fazem empenho, eu nem olho, porque não merecem o meu olhar. É uma posição que eu tenho e defendo até o fim. Então, o salário de vereador, a questão de fixação, concorda da maneira que se encontra, mas a gente tem que olhar ali para as pessoas que comandam o Executivo Municipal, que o momento precisa. Obrigado aí pelo espaço, uma ótima semana a todos. Nada mais havendo a tratar, agradeço a presença de todos e, sob a proteção de Deus, declaro encerrada a reunião.